Oi, gente, tudo bem? Bem, aqui é a Gabriela Rocha, autora do livro Gabiana Negra e Gorda, como vocês já sabem. Eu não tenho postado muito, mas é que a vida anda meio corrida aqui com mudança. Mas nessas últimas semanas, nessas 2 últimas semanas, ou mais na semana passada, saiu bastante coisa, né, na mídia sobre o meu livro e sobre mim. E eu queria falar sobre isso, que eu achei interessante, porque assim, basicamente a reportagem dizia, o trecho assim que chamou mais a atenção das pessoas, eu acho, é o trecho que eu falo que quando eu era mais nova, né, quando eu era mais jovem, eu só queria namorar com homens negros, só queria me relacionar com os homens negros, só olhava para os homens negros, não olhava para homem branco e não olhava, que eu falo também no livro, né, sobre a Gabiana, e não olhava para gringo e nem para homem branco, né, e aí, conforme eu fui ficando mais adulta, né, comecei a perceber que os homens negros não me queriam. E o que eu falo na reportagem é que eu resolvi abrir mais os meus horizontes. E aí tiveram vários comentários negativos de homens negros sobre esse assunto, né? Alguns deles falaram que, então é o homem branco salvando a mulher negra e tal. Gente, não é bem isso. Vocês estão me interpretando mal. Não sei se vocês leram direito. Mas eu quis dizer que eu abri os meus olhos mais para outro tipo de homens, que não eram só os negros. Eu não disse que alguém foi me salvar. Apesar de que hoje em dia realmente eu tenho um namorado branco. Como vocês podem ver aqui, ó. Do meu lado, fala Ryan. Tudo bem, amigo? E gringo ainda por cima. Gringo, né? Capa do Batman. Então, mas não significa que ele ou nenhum outro homem branco me salvou. Inclusive porque eu moro na Noruega, né? Então é um pouco mais difícil encontrar um homem negro. Mas o que eu queria dizer sobre isso é que eu, como pessoa, resolvi olhar para homens sem ser só os negros. E eu vou te falar outra coisa. Não é só a questão do que o homem negro, o homem branco me salvou e tal, e que eu achava que o homem branco ia me salvar. Além de eu querer abrir mais os horizontes, né, abrir mais as minhas possibilidades, porque eu vi que só os homens negros, mesmo tendo aberto mais as minhas possibilidades, também teve muito homem negro muito homem branco, desculpa, que me tratou da mesma forma, que me tratou como se que os nossos encontros só eram escondidos, que não tinham coragem de sair comigo em público, que saía comigo escondido e que no dia seguinte estava com uma loira de olho azul em público. Então, gente, vamos ler as coisas de uma forma sem interpretação de texto. Eu resolvi abrir os horizontes. Não significa que ninguém me salvou, nem homem branco, nem homem negro. Que fique bem claro, e que eu não espero agora, só que é uma realidade. E assim, eu falo muito sobre isso no meu livro, não só sobre homens negros, mas também sobre os homens brancos que me trataram. Então é uma questão da solidão da mulher negra, tanto em relação aos homens brancos como em relação aos homens negros, não em relação só aos homens negros. Mas quando saíram as reportagens, os homens negros ficaram um pouco sentidos. Que bom, porque aí fez eles pensarem um pouco, né? Inclusive é um assunto que que eu achei legal também, é que no Dia dos Namorados, a Luana Xavier, ela lançou um vídeo, né, no Instagram exatamente sobre o assunto. Inclusive vale a pena assistir o vídeo, porque o vídeo é super emocionante e eu acho ótimo a gente poder falar sobre isso, porque falar claramente sobre isso sem medo, porque
acho que antes, assim, até acho que antes do livro, e assim, antes, óbvio que eu nunca tive coragem de falar isso em público, mas antes eu comentava sobre meus amigos, com os meus amigos, e tinha gente que achava que eu era exagerada, e olha que assim, quando eu falava sobre isso, essa questão da mulher, da solidão da mulher negra, não era nem tão difundida, não era tão pública, assim como é hoje, né, assim, com muitas influências, né, nas mídias sociais, como a própria Luana Xavier, como a Tia Má e muitas outras que falam claramente sobre o assunto. Antigamente não era falado, então eu falava assim mais para as pessoas que eu me sentia à vontade, que falava intimamente, e as pessoas achavam, não, Gabi, que isso, você está exagerando, nada a ver, não sei o que, não. Mas tá aí, a Luana Xavier mesmo falou há 3, 4 dias atrás, no Dia dos Namorados, 12 de junho, que inclusive ela se emociona bastante falando sobre isso, que ela questiona o porquê que ela tem 31 anos e até hoje ela nunca teve um relacionamento afetivo, público, né? Provavelmente escondido já tiveram vários, mas público, ela se questionando o porquê, o que tem nelas que não tem na gente, né? Então é um assunto que vale a pena refletir. Eu só queria esclarecer, eu acho assim, óbvio que opinião todo mundo tem, né? E eu queria esclarecer sobre o texto que tem saído sobre, falando sobre o que eu falei em relação ao que eu passei na minha adolescência, a minha visão como adulta. E é isso, gente. Ninguém me salvou. Eu moro agora em Oslo, aqui na Noruega. Encontrei meu namorado, inclusive, logo depois que eu terminei de escrever o livro, coincidentemente. E é isso. Estamos vivendo como um casal comum. E confesso para vocês que provavelmente deve ter sido esse relacionamento com ele, acho que foi o segundo, e eu tenho 40 anos, e foi o segundo relacionamento público que eu tive em toda a minha vida. O único relacionamento afetivo público em toda a minha vida. Então, para vocês verem que não é um mimimi, que não é uma... E olha que é fora do Brasil, bem longe do Brasil, né? Então, pessoas com outras perspectivas, né? Então é isso. Até a próxima, gente. Lembrando que logo a gente já soltou algumas datas que eu vou estar no Brasil. Dia 13 de julho estou viajando para o Rio. Vou ter uma turnê no Brasil que começa em São Paulo, dia 21 de julho. Depois, 24 de julho, vai ter um lançamento na Livraria Africanidades, dia 21. Dia 24, em Brasília, no Carpe Diem. E depois a gente vai para Salvador, mas a gente solta depois aonde vai ser, o que vai acontecer em Salvador. Tá bem? Um abraço, até a próxima. Beijo, tchau.